Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Como disse o nosso pastor, é sempre uma honra, é sempre uma alegria nós estarmos na casa de Deus, ouvindo, aprendendo da palavra do Senhor. Hoje eu disse, o melhor presente que eu tinha para esse dia seria estar aqui na casa do Senhor, pregando a palavra de Deus no dia do meu aniversário. O salmista Davi disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias e poder contemplar a beleza e a formosura do nosso Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel é o 9º livro da Bíblia. E nós vamos ler apenas 10 versículos desse capítulo 3, aonde eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Antes de ministrar, nós vamos ler essa palavra. Eu quero ler depois mais 2 versículos da Bíblia, aqui mesmo em 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 26 e o 27, para que nós pudéssemos fazer uma boa introdução à ministração de hoje, falando daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Amém? Todos já encontraram? 1 Samuel, capítulo 3, a epígrafe do texto fala, está escrito assim: Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. E então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor e ali esteve. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos repetir comigo essa última parte do nosso versículo. 1, 2, 3. Fala, porque o teu servo ouve.
podei-vos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que antes de ministrar a palavra, eu ia ler mais 2 versículos, aqui no capítulo 1, e no verso de número 26 e 27, para a gente poder iniciar a ministração da palavra dessa noite. Meus irmãos, durante esses dias, esses 11 dias em que nós estamos aqui, orando ao Senhor à madrugada, sempre no final das nossas orações, os irmãos que estão aqui são prova disto, eu sempre tenho trazido uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, falando sobre oração. Sempre eu tenho lido um versículo da palavra de Deus e nós podemos dizer alguma coisa referente à oração, resposta de Deus, providência de Deus, para aquele que ora, para aquele que crê, para aquele que busca. Então, no início dessa pregação, dessa palavra de hoje, eu quero ler 2 versículos, para você poder entender o que a palavra ministrada hoje é resposta de oração. Porque no capítulo 1 de 1 Samuel, no verso 26, diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Mas por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana se apresenta para o sacerdote Eli, porque essa oração de Ana não foi algo que Ana orou e aconteceu já de imediato. Mas quando Ana vem se apresentar ao profeta, ao sacerdote Eli, Ana fala para ele assim: olha, Senhor, eu sou aquela mulher. Talvez o Senhor não se lembra mais. Aquela mulher que estava sempre aqui orando, que um dia o Senhor até pensou que eu estava embriagada, porque falava, balbuciava, chorava, clamava, pedindo uma resposta de Deus. Mas hoje eu estou aqui para dizer que eu recebi resposta de Deus através da minha oração. E quem sabe Ana falando, ela estava com o menino Samuel e falou: é por este menino aqui que eu orava. É por este menino que eu tenho orado. E um dia Deus ouviu a minha petição. Porque quando Ana estava orando, o dia em que ela fala com o sacerdote Eli, ele libera uma palavra profética sobre a vida de Ana. E quando ele libera a palavra profética, ele disse assim: que Deus então conceda a ti a tua petição. E agora eu quero iniciar a palavra de hoje. Qual é a tua petição? O que é que você tem pedido a Deus em oração? Eu não sei quanto tempo faz. Talvez até você já tenha se esquecido. Talvez até você já não se lembra mais. Talvez o homem de Deus, o profeta de Deus, o sacerdote de Deus já liberou a palavra para a tua vida. Vai, que o Senhor vai conceder a tua bênção conforme a tua petição. Mas não aconteceu ainda, pastor, mas também você não veio ainda testemunhar o teu milagre. Mas eu já quero profetizar sobre a tua vida, que você vai testemunhar o poder da oração, o milagre de Deus na tua vida. Aleluia, aleluia. Não tem como nós falarmos de Samuel sem não falar de Ana. Não que se eu falasse somente de Samuel, você não ia se lembrar de Ana. Mas todos nós sabemos a vida que Ana traçou,
os problemas que Ana atravessou dentro da sua casa. Primeiro porque Ana não gerava filhos, mas a outra mulher de Elcana, chamada Penina, essa lhe dava filhos. Isso para Ana era um tormento. Isso para Ana era algo que lhe tirava a paz. Isso fez com que Ana se tornasse mais crente, mais confiante em Deus. Porque mesmo Ana sabendo que ainda não tinha o seu filho, porque a Bíblia Sagrada diz que foi o Senhor quem havia lhe cerrado a madre. Mas ela sabia que um dia, se ela continuasse crendo, orando, buscando no Senhor, haveria respostas de Deus. A palavra dessa noite que eu quero trazer para a nossa meditação é dizer para você, meus irmãos, para mim, que dentro desse texto nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida na presença de Deus. Nós vamos aprender algumas lições aqui hoje. Aleluia. Aleluia. No momento em que Ana orava, no momento em que Ana esperava que algo pudesse acontecer na vida de Ana, estava Israel vivendo um outro momento. Porque o texto que nós lemos diz que naqueles dias a palavra de Deus era escassa na terra. Deus se falava raramente com o povo. Israel estava vivendo um momento e que precisava ouvir a voz de Deus. Israel estava atravessando por um momento onde Deus havia se calado. Aleluia. E como o ventre de Ana também havia cerrado, Deus estava esperando o momento certo para lhe trazer a resposta. Porque Deus estava preparando o momento para levantar alguém, para voltar a falar com o seu povo. Alguém que pudesse ser boca de Deus naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nesses dias, Deus já não falava mais com o povo. Quando Deus concede a Ana o seu pedido, que nasce Samuel. Vem Samuel agora nos dias em que julgavam-se os juízes sobre a terra. E Samuel vem e Deus concede a Ana um filho. E sobre o filho de Ana, Ana havia feito uma promessa: se o Senhor me der, eu o darei. Da bênção que o Senhor me der, eu também darei de volta ao Senhor. Olha aí. Quando eu começo a olhar para a vida de Ana, eu vejo como Abraão. Primeiro Deus faz a promessa, manda Isaac, e depois Deus pede o filho da promessa. Só que Ana, antes que Deus pedisse, ela oferece o filho. Ela recebe, reconhece verdadeiramente que é Deus que havia respondido, mas agora Ana vai e devolve o menino. O que eu achei importante e bonito nesse texto bíblico é que quando Ana desmama o menino, que ela leva ao sacerdote e que ela deixa o menino com o sacerdote Eli, e diz que o menino já crescia servindo a Deus diante do
sacerdote Eli. Meus irmãos, para vocês entenderem a vida, o ministério de Samuel, o lugar aonde Samuel dormia, esse texto que nós lemos, Samuel dormia ao lado da arca de Deus. Enquanto a luz não se apagava, mas ele estava deitado ali. E quando amanhecia o novo dia, qual era a função de Samuel? Acender as luzes, abrir as portas do templo, e Samuel já iniciava o seu dia servindo ao Senhor. Agora o que eu vou dizer para vocês que eu achei lindo e maravilhoso, que Ana leva o menino e diz que Ana, olha a alegria de mãe, fazia vestes de sacerdote para o menino, e ela levava toda vez que subia de Ramá a Siló, levava roupas de sacerdote para o menino com um éfode, e ele se vestia já desde pequeno como um sacerdote. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu disse que nós íamos tirar grandes lições aqui hoje. Primeiro, para ser sacerdote sobre Israel, ele tinha que ser da linhagem sacerdotal. Mas Samuel foi o que Deus assim o levantou, como também levantou Davi, que não era de linhagem real. Israel estava atravessando um momento e Deus olha para a linhagem sacerdotal e não tinha mais quem pudesse assumir como sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Aleluia. Primeiro eu disse, nos dias em que julgavam a terra os juízes, como sacerdote, o ministério sacerdotal, aleluia, sacerdote é aquele que sacrificava pelo povo. Segundo o ministério, juiz, julgava a causa do povo. Terceiro ministério, profeta, ele era a boca de Deus naquele lugar. Mas o texto que nós lemos diz assim, que Samuel ainda não tinha recebido a palavra de Deus, a voz de Deus. Samuel ainda não profetizava, porque Deus ainda não tinha falado através da vida dele. Samuel não profetizava, Samuel apenas servia a Deus diante do sacerdote Eli. Eli ainda era o sacerdote. O texto que nós lemos diz assim, embora Eli já estivesse com as suas vistas escuras, aleluia, seus olhos já começavam a se escurecer, que quase não podia ver. Meus irmãos, eu fiz o próprio texto na Bíblia, ele já abre um parênteses, e eu ainda grifei esse texto. Muitas vezes o sacerdote, o homem de Deus, está com as vistas escurecidas e quase já não pode ver. Mas não podemos deixar de falar, porque o sacerdote ainda é a boca de Deus. Estava acontecendo algo. Eu não estou dizendo aqui de uma cegueira espiritual, mas parafraseando que essas vistas escuras, esses olhos que já quase não podia ver, Eli estava perdendo o controle da situação. Já não estava vendo mais o que estava acontecendo e o seu ministério não estava indo bem. Deus achou necessário que
Levante alguém que possa ver, que possa dar continuidade, que eu possa continuar falando com o povo. E a vontade de Deus era voltar a ter proximidade com o seu povo. A vontade de Deus era voltar a falar com o povo. A vontade de Deus era voltar a ter comunhão e receber a aproximação novamente do povo. Porque aquele que está em pecado, aquele que já não ouve mais Deus falar com ele não tem esta comunhão, ele não tem mais essa proximidade, ele não tem essa oportunidade mais de ouvir a voz de Deus. E Deus sente falta. Pastor Davi, o que é comunhão com Deus? Aleluia. 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 Eu falei sobre a oração. O diálogo que nós temos com Deus, chamando Ele muitas vezes de Pai. Ai, que coisa linda. Olha que comunhão maravilhosa. Poder falar com Ele e chamar de Pai. Aleluia. Aleluia. Quando eu disse que Eucana saía de Ramá, que era onde ele morava, e ia para Siló, o texto que nós lemos disse, eu não repeti com a igreja, mas eu me lembro bem disso aqui, no último versículo do capítulo 3, lá no verso 21 e 23 e 20, no verso 20 e 21 do capítulo 3, diz assim: e todo Israel, desde Dan até Bérseba, conheceu que Samuel já estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Deus não se manifestava, Deus disse: olha, a sua morada pode ser em Ramá, mas se você quer ouvir, quer ver o manifestar de Deus, tem que vir a Siló, porque lá em Siló tem profeta agora que fala em nome de Deus. Lá em Siló agora tem alguém que vai me representar e eu manifestarei o poder lá em Siló. Aleluia. Eu disse que nós íamos tirar algumas lições. Existem algumas coisas ou algumas causas que Deus não abre mão. Uma delas é a palavra de Deus. A hora que não tem mais profeta para falar com o povo sobre a terra, Deus vai levantar alguém para falar. Porque Deus não abre mão desse privilégio de você receber a palavra. Deus não vai abrir mão de levar até você a palavra. Aleluia. Outra coisa, 3 coisas que Deus não abre mão. Eu vou apresentar apenas 3. Primeiro, Deus não muda e não abre mão da igreja. Deus não vai mudar e não vai abrir mão da igreja. Quando eu falo para você, igreja, e nós recebemos uma lição ontem, uma aula muito boa sobre, lá na nossa sede, do nosso pastor presidente, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, quando ele disse, aonde que muitos dizem que nós somos a igreja, mas nós somos membros de um corpo chamado Cristo. E todos nós, como membros, cada membro tem a sua função e cada membro tem que estar ligado a um corpo. Onde a Bíblia diz: Jesus Cristo
Ele continua sendo a cabeça da igreja. Nós somos os membros, mas temos que estar ligados a esse corpo. E quando eu disse ele não vai abrir mão da igreja, porque, meus irmãos, eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade, o Israel é de Deus, mas a igreja é de Cristo. Aqueles que vieram após o Israel de Deus é a igreja de Cristo. E Deus não vai abrir mão da igreja. Aleluia. Aleluia. Quando eu falei sobre Ramá, morada, muitas pessoas acham que eu faço parte desse corpo, mas eu não preciso estar na igreja. Eu posso ficar lá na minha casa, que eu estou fazendo parte. Não, meu irmão, você tem que estar em Siló. Quer ouvir Deus falar? Vem para Siló. Quer ouvir a palavra de Deus? Vem para Siló. Porque Deus disse, lá em Siló eu vou me manifestar e ainda vou falar com você. Aleluia. Aleluia. Quando eu falei que Deus não abre mão da palavra, quando eu falei da igreja, 3 coisas que Deus não abre mão da igreja. Por quê? Porque a igreja que cresce é a igreja que prega a palavra. Quer ver a igreja crescer? Prega a palavra. Vai demorar para crescer, pastor? Não tenha pressa. Continue pregando a palavra. Vai crescer lentamente, mas vai crescer sadia. Vai crescer forte. Vai receber alimento chamado palavra de Deus. Porque onde há crescimento rápido não tem palavra, tem barulho, mas não tem palavra. Isso não chama crescimento, chama inchaço. Às vezes está inchado, mas não está crescendo. Aleluia. O texto que nós lemos diz assim: Deus estava em silêncio. Aleluia. Aleluia. Duro é quando Deus fica em silêncio, né, meu irmão? E às vezes nós queremos ouvir Deus falar. E procuramos tantos lugares para ouvir Deus falar. Mas às vezes, no silêncio de Deus, Deus está trabalhando em nosso favor. No silêncio de Deus, Deus está trabalhando. Aleluia. Quando Deus fala com Jacó, e Deus muda o nome de Jacó, nós ouvimos isso aqui nesses dias. Primeiro Deus fala com Jacó, e eu vou dividir a palavra que Deus disse a Jacó em 3 partes, só para você entender. Primeiro, Deus fala com Jacó: levanta-te. Segunda palavra, Deus disse: vai até Betel. Terceira palavra: e levanta um altar, que eu vou me apresentar para você. Oh, glória a Deus. Vai até, levanta-te, vai até Betel. Ontem nós ouvimos também o pastor falando que existe vários textos da Bíblia que falam sobre várias igrejas, de várias formas de se expressar, que é a igreja de Cristo. Quando Deus fala com Jacó, levanta e vai a Betel, Deus estava dizendo: vai até a igreja. Mas lá naquele lugar, levante um altar, que lá será chamado casa de oração, casa de Deus, casa onde você ainda pode ouvir Deus falar com você. Como está o teu altar? É hora de nós olharmos e examinar como está o meu altar. Precisa restaurar o altar, se você quer continuar ouvindo Deus falar com você.
Precisamos restaurar o nosso lugar de santidade. Quando eu falei, vai até lá naquele lugar chamado Betel ou até Siló, e eu frisei por várias vezes aqui Ramá. Ramá é a casa, era a morada de Eucana, era a morada de Samuel. Por quê, meus irmãos? Eu quero trazer algo aqui que é a realidade nossa. Muitas pessoas só conseguem ser crente na igreja. Muitos só conseguem ser crente na igreja. Desculpa, pastor, mas Deus está pedindo para falar e eu vou falar. Lá em Ramá ele só mora lá. Lá eles nem sabem que ele é crente. Lá em Ramá eles nem sabem que ele tem um lugar de adoração. Lá em Ramá eles nem sabem que tem um altar, que existe um lugar para adorar a Deus. Ele só mora em Ramá. Ele só vai a Siló para ouvir a voz de Deus, mas quando ele volta para casa, ele fica esperando novamente a oportunidade. E diz que o povo vinha uma vez por ano a Siló. Mas por que eles vinham uma vez por ano? Será que era só porque era longe? Não, porque nesse dia todos vinham e traziam o seu sacrifício. Vinham prestar o seu culto de gratidão a Deus por aquele ano. Como nós estamos fazendo aqui, somos gratos a Deus. E uma vez por ano nós viemos até aqui trazer a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Grato a Deus pelo ano que passou e pelo novo ano que se inicia. Isto é gratidão. É entender que nós subimos até Siló para trazer o nosso sacrifício. Que sacrifício é esse, pastor? 12 dias, pela madrugada, de joelho. Obrigado, Deus, pelo ano que passou. Obrigado, Deus, pelo novo ano que iniciou. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que já foi profetizada aqui hoje. Obrigado, Deus, porque eu já tomei posse e eu creio que o milagre vai acontecer. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor ainda continua falando conosco. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor rompeu o silêncio. Aleluia. Aleluia. Ora, aleluia. Aleluia. Segunda coisa que Deus não abre mão é da figura sacerdotal. Segunda coisa que Deus não abre mão é que lá em Siló sempre vai ter um sacerdote. Lá em Siló sempre vai haver um pastor. Você não vai ser mais uma ovelha sem pastor. Você não vai ser apenas uma ovelha dizendo: eu sirvo a Deus, mas lá em casa não. Vai a Siló, que lá tem um pastor. Lá tem palavra de Deus para a sua vida. Lá tem palavra para o direcionamento da sua vida. Aleluia. Servir a Deus sem igreja não é servir a Deus. Servir a Deus sem ter um sacerdote, sem ter um pastor, não é servir a Deus. E está cheio de gente dizendo: eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso ir lá, porque Ele está aqui comigo. E é a igreja desses dias, é o povo que estão servindo a Deus dessa maneira nesses dias, achando que Ele está ligado nesse corpo e que Ele não precisa estar aqui. E culpam a pandemia, e culpam tanta coisa. Aleluia. O próprio Deus disse, e realmente isso é verdade, que Ele não precisa de um templo construído pelas mãos dos homens para que Ele possa habitar. Mas Ele precisa que nós entendamos isso, que nós, para sermos membros desse corpo, nós temos que estar unidos em um só propósito. Nós temos que estar unidos no propósito da palavra que Deus tem dado ao sacerdote. Aleluia. Terceira coisa que Deus não vai abrir a mão
o poder da palavra de Deus na igreja. Eu já disse isso. Igreja sem palavra não cresce, ela incha. Igreja com palavra tem crescimento saudável. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus é algo que foi deixado para nós. A Bíblia diz que os anjos, sabendo disso, eles queriam este ministério, mas foi concedido aos homens. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Ide e pregai o evangelho. Ide, pregai a palavra. Para quem? A toda criatura, a todo aquele que você encontrar pela frente. Se ele crê, abraça ele, ele está salvo. Se ele não crê, continua. A própria palavra já deixou. Ele não crê. Se crê e for batizado, está salvo. Se ele recebeu a palavra, mas não crê, não fale mais nada. A própria palavra já o julgará. Esse ministério da palavra foi dado para mim e para você. Não espere que vai descer um anjo do céu para pregar a palavra para alguém. Esse ministério é nosso. Esse ministério é do homem na igreja. Aleluia. Aleluia. Eu disse que nós íamos tirar algumas lições aqui hoje, que às vezes você até sabia, mas estava esquecida. Algumas lições da vida daquele jovem Samuel. A Bíblia diz que Samuel, o jovem Samuel, o mancebo, servia ao Senhor diante de Deus, ou diante do homem de Deus. Ele tinha, o homem de Deus tinha vista escura, estava cansado, estava sem visão, mas ele era ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. Eu disse aqui, primeiro, a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Deus já não falava mais. Havia um silêncio de Deus na terra. Quando nós falamos sobre silêncio, existe silêncio, meus irmãos. Eu vou dizer algo que talvez você não vai entender agora. Existe silêncio que faz muito barulho. Existe silêncio que faz muito barulho, mas às vezes Deus não está no meio dele. Aleluia. Existe um barulho muito alto aí fora, chamado barulho do mundo, e tem tirado muitas pessoas da presença de Deus por causa do barulho que está aí fora. É um barulho. Quando o profeta Elias entra naquela caverna e ele queria poder ouvir Deus falar com ele, diz que passa um grande terremoto, mas Deus não estava no meio dele. Passa vento, tempestade, Deus não estava no meio dele. Mas de repente veio uma brisa suave. Aleluia. E a voz de Deus era essa para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Deus não falou para Elias: o que fazes aí? Não, Deus falou: aqui. Eu estou aqui do teu lado o tempo todo, Elias. Eu não tenho te deixado só. Talvez você está me procurando no meio do barulho, mas eu estou do teu lado. A palavra de Deus para você nessa noite: Deus continua do teu lado. Ah, mas Ele está em silêncio, mas Ele está do teu lado. Já faz dias que eu não ouço Deus falar comigo, mas Ele está do teu lado.
Eu tenho colocado algo na mão de Deus, eu estou esperando, já estou para tirar, mas Deus diz nessa noite: não tira, porque eu estou do teu lado. Aquele projeto que ainda não aconteceu, está na mão de Deus e Ele está do teu lado. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Deus quebra o silêncio sobre Israel, quando Deus entrega o ministério a Samuel e Deus volta a falar com o povo. Aleluia. 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 Deus quebra o silêncio deles naqueles dias, diante da autoridade que Deus havia levantado. O silêncio de Deus vai acabar sobre a tua vida. O silêncio de Deus vai acabar. Aleluia. Porque Deus sabe, Deus te conhece, Deus ainda te chama pelo teu nome. O sacerdote Eli tinha seus filhos, mas naquela noite Deus chamou Samuel, Samuel. Deus não chamou Ofni, Finéia. Deus falou: Samuel. Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus vai te chamar pelo teu nome. Aleluia. E nós ouvimos aqui nesses dias de quantos que Deus, para chamar, para obedecer, Deus teve até que mudar o nome. Deus muda o nome de Abrão para Abrão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aleluia. Deus muda o nome de Saulo para Paulo, de Simão para Pedro. Deus pega Davi de uma família que não era de linhagem real e coloca como rei. Só Deus faz isso. Eu quero dizer para você nessa noite: aleluia, aleluia. Eu disse aqui sobre a voz de Eli. A voz do sacerdote era baixa, as vistas estavam escuras, mas ainda havia unção sobre a vida dele. Um dia ele profetiza sobre a vida de Ana e acontece. O propósito de Deus nasce ali na casa de Ana. Aleluia. A voz do sacerdote é a voz de Deus que ainda fala com você nessa noite. Aleluia. A voz do sacerdote. Mas sabe de que maneira, meus irmãos, outra lição que nós tiramos? Quando ouvir Deus te chamar, preste bem atenção ao chamado de Deus na sua vida. Quantas pessoas dizem que não tem chamado? Deus nunca me chamou, Deus nunca falou comigo. Mas Deus sempre tem chamado. E às vezes você tem respondido à voz do homem. Diz que Samuel correu 3 vezes porque ouvia a voz e achava que era Eli. Mas ele disse: não, filho, eu não te chamei, volta lá, deita. A hora que você ouvir a voz dele te chamando, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, para nós encerrar: Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a tua oração. Deus ouviu a tua petição. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Coloque sobre os vossos pés. Aleluia. Um dia Deus olha na sua infinita bondade para João. E todos nós sabemos que Deus também mudou o nome de João, onde ele foi conhecido como o amigo amado de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que em Siló Deus ainda fala. Em Siló ainda há profeta de Deus. O teu projeto, o silêncio que você achou que Deus havia parado de falar contigo, Deus está quebrando esse silêncio hoje.
Deus está tirando aquela causa que estava lá embaixo, esquecida, e colocando novamente por cima. Porque às vezes nem você mais se lembrava dela, mas você vai voltar e testemunhar dizendo: por esta causa orava eu e o Senhor me concedeu. E você que creia, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Glória a Deus.